Olá, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai começar o nosso assunto, certo? Certo. Então é o seguinte: quem veio do segmento um, eu sempre confundo os segmentos, me perdoem, mas foi o segmento sobre astronomia no trimestre passado, que era até o mesmo número de salas, sala 107, sala 108. Pode, de alguma forma, achar que a gente está falando da mesma coisa, a aula de hoje principalmente. Só que é importante a gente lembrar que esse assunto a gente vai ter uma outra visão. Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar, um dos assuntos que a gente vai falar são as estações do ano. Só que as estações do ano, a gente viu num fator cultural, como ela influenciou a vida e etc. Hoje a gente vai falar estritamente sobre como isso é um fenômeno da natureza. Claro que a gente já comentou sobre o eixo de inclinação e etc. Mas hoje a gente vai falar sobre interligação. Então eu estou aqui com o segmento aberto, para não errar, por questões de velho. Então é o seguinte, a gente vai estudar sistema Sol, Terra e Lua, composição, estrutura e localização do universo, do sistema solar no universo. A gente falou sobre componentes do sistema solar no trimestre passado, porque a gente falava de astronomia, mas a gente não chegou a falar sobre o sistema solar propriamente dito, sobre os planetas. A gente vai usar um programa que é Solar System Scope. É muito bom, vocês vão adorar. E é só pelo computador. Nesse dia eu vou. Na verdade, eu acho que tem aplicativo também. Eu vou confirmar se tem um aplicativo e peço uma semana antes para vocês baixarem, tá? Astronomia e cultura, que é algo que a gente estudou, só que antes a gente estava falando de outros fenômenos. Então a gente falou de meteoro, aí a gente falou de estrela cadente, falou de rotação e translação, falamos de calendário. Agora a gente vai falar sobre outras coisas, então aí volta, tá? Vida humana fora da Terra. Eu já dividi um trabalho com a professora Marília. Ela deve passar para vocês, se já não passou, não sei o dia dessa aula. Que a gente selecionou dois textos, um sobre vida humana fora da Terra, que fique claro, quando a gente fala de vida humana fora da Terra, a gente está falando de astronauta, né? Vida humana fora da Terra. A gente não está falando de extraterrestre, igual muita gente imagina que a gente vai falar. Então a gente vai falar sobre as necessidades e tal. E eu escolhi uma notícia super recente de um lançamento da SpaceX, que foi a primeira empresa particular a enviar tripulantes para o espaço, tá? Ordem de grandeza astronômica, que é também outro texto que eu escolhi com a professora Marília para vocês fazerem uma atividade também. Então a gente está escolhendo trabalhar junto, a gente vê essa interdisciplinaridade para, de certa forma, diminuir o trabalho de vocês, para que vocês não fiquem tão cansados, tão exaustos e possam entregar trabalho com qualidade. Mas para isso a gente precisa que vocês se organizem, tá bom? Então, assim que pegar o prazo, assim que a Marília passar tudo, já vamos dar um jeito de fazer, tá? E o último assunto que a gente vai estudar é a evolução estelar, que são as fases de vida. Não é legal usar esse termo, mas para ficar mais claro, vamos usar. Que é sobre uma estrela, do nascimento, olha que lindo, até a morte dela. Olha que triste. Certo? Mas a aula de hoje é sobre sistema Sol, Terra e Lua. Sistema Sol, Terra e Lua, o nome já é bem didático, né? Sobre o que será essa aula, né? Sistema Sol, Terra e Lua. Então a gente sabe que a Lua é o satélite natural da Terra e que a Terra está presente no sistema solar, ou seja, ela orbita o Sol. Então ela gira em torno do Sol naqueles movimentos que a gente já estudou no trimestre passado, lembra? Translação. Tá bom? E por causa do movimento desses astros, dos dois astros, na verdade, o Sol não se move, a gente tem alguns fenômenos. Então, hoje a gente vai falar sobre fases da Lua e sobre eclipse, tá bom? Daí, apesar de ser um vídeo só, eu vou dividir certinho, porque o pessoal da sala 107 tem as aulas separadas. Então, vocês vão assistir a explicação, volta para fazer uma atividadezinha que eu vou passar. Por quê? Uma das nossas expectativas de aprendizagem, das nossas habilidades, é justificar, por meio da construção de modelos e observação da Lua no céu, a ocorrência de fases da Lua, dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua. Então, vocês devem construir o modelo. Então, para isso, precisa que vocês desenhem. Então, eu selecionei aqui uma videoaula, na verdade foi uma live,
que o pessoal da Olimpíada Brasileira de Astronomia fez. Muito boa essa live, é um cara da física. Lembrando que se tiver a Olimpíada Brasileira de Astronomia esse ano, a gente vai participar. Por isso eu selecionei a aula dele. Então foi uma live que ele falou e ele usou um software que a gente usaria se a gente estivesse na escola. Quem fez esse segmento ano passado, a gente usou. Para ver a movimentação do planeta, ver a questão do céu, a posição dos astros, etc. E aí ele faz essa simulação lá, tá? É um programa muito pesado, eu não consigo fazer pelo meu computador e compartilhar isso com vocês. Mas eu estou tentando dar um jeito de ver isso pelo iPad e espelhar o meu iPad. Então, pode ser que a gente faça junto aqui, tá bom? Então, no primeiro momento agora, a gente vai falar sobre fases da Lua. Então, eu quero que vocês entendam como funciona, por que a gente vê as fases da Lua. Por que a gente só vê uma face da Lua? Tem uma explicação, tá bom? E isso vai ser falado aqui no vídeo. Então, tentem entender qual a posição da Lua em relação à Terra e ao Sol. Lembra sempre, sistema, Sol, Terra e Lua. Então, todo mundo está envolvido. E de que forma isso vai refletir na imagem da Lua que a gente vê. E por que a gente só vê uma face, tá bom? Vou dar o play aqui e já volto para falar com vocês. Hoje a aula vai ser sobre sistema Sol, Terra, Lua e alguns fenômenos que isso aí implica. Ou seja, o movimento desses três astros no universo faz com que ocorram algumas coincidências e aí tem alguns fenômenos que a gente vai explorar por causa disso, né? Então esse vai ser o tema da live de hoje. As duas lives passadas eu fiquei explorando um pouco de movimentação do céu, algumas características importantes do céu, né? Os pontos cardeais, a movimentação da esfera celeste, algumas constelações importantes, os planetas que são visíveis, a olho nu. Eu falei um pouco do sistema solar, né? De algumas características principais. E agora eu vou entrar com algumas coisas mais teóricas, né, da astronomia, que é um pouco menos de informação e um pouco mais de teoria, para entender um pouco dos fenômenos que ocorrem aí. Então, para auxiliar, eu trouxe esses aplicativos aqui, ó. Então, eu vou falar um pouco de eclipses, vou falar das estações do ano e vou falar das fases da Lua, que são algumas coisas, ou seja, três fenômenos que acontecem devido aos movimentos desses três astros, da Terra, do Sol e da Lua. E aí, assim que eu for falando, pessoal, é bem teórico isso aí, vocês podem ir tirando a dúvida ali pelo chat, que eu vou estar lendo para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu vou explicar vai ser as fases da Lua, que eu acho um pouquinho mais fácil de entender, né? Então, algumas informações aí. Entre a Terra e a Lua, a gente tem uma distância de 300 mil quilômetros. Ou seja, para a gente chegar até a Lua, a gente demoraria muito tempo, né? Andando nos foguetes aí que fazem a 10 mil quilômetros por hora, a gente demoraria 30 horas. Não, 30 horas? Ixi, agora buguei. Acho que sim. 300 mil quilômetros. Isso. E o foguete 10 mil quilômetros por hora. 30 horas, né? Como o foguete não anda tão rápido assim, o pessoal lá no começo levaria muito mais. O pessoal levou coisa de 4 dias, 5 dias para chegar na Lua, lá nas viagens da década de 60 do século passado. Bom, então a distância entre os dois astros é muito grande, né? Então a Lua e a Terra ela tem 300 mil quilômetros de distância. E a Terra e a Lua para o Sol, né? Então aqui, ó, sunlight, a luz do Sol. O Sol está aqui para o lado esquerdo, né? Está para o lado da minha cara, aqui na webcam do Física E. Então, a luz do Sol está vindo de muito longe, né? O Sol, apesar de ser esférico e as luzes saírem como raios dele para todas as direções, como a gente está muito longe dele, a gente está a 150 milhões de quilômetros aproximadamente, né? Um pouquinho menos. E aí depois eu falo que esse número é importante para a gente também na astronomia. Então, os raios de luz eles chegam de forma quase que paralela aqui na Terra e na Lua, tá? Então aqui o Sol está representado por esses raios de luz que estão vindo dele, tá? Então está bem longe, os raios de luz estão vindo dele. E aí tem um fenômeno que é o seguinte: a Lua ela é um satélite natural da Terra. E por ser um satélite, ele tem uma órbita. E essa órbita que está sendo simulada aqui no aplicativo. As escalas aqui nesse aplicativo estão erradas, né? A escala é muito maior do que essa, não tem como representar. E
Essa órbita, a Lua demora em torno de 29 dias para conseguir realizar essa volta toda na Terra, tá? Então, 29 dias, a Lua faz isso daqui, ó, dá essa volta aqui. E as pessoas aqui na Terra, elas dão uma volta nelas mesmas em 24 horas, certo? Então, esse movimento aqui que eu estou simulando na Terra ó, leva 24 horas. Então, eu estou aqui, ó, para voltar para o mesmo ponto, leva 24 horas. E a Lua, para voltar no mesmo ponto, leva 29 dias. Isso aí leva nós a dois fenômenos. Primeiro, quando a pessoa está virada para a luz solar, está de dia. Isso aí vai gerando, vai gerando, vai girando. Dependendo da posição que ela está na Terra, expliquei um pouco isso ontem, isso aqui demora 12 horas. E aí, 12 horas, ela fica à noite. Então, se a gente olhar aqui, ó, no horizonte da pessoa, aqui, ó, tá um pouco claro ainda, ó. E aí, quando ela entra aqui, ó, fica a noite, escurece o céu, mais 12 horas, nasce o sol de novo. Tá vendo? O sol nascendo aqui, ó, bem a oeste, né? Oeste da pessoa tá para esse lado aqui, ó. Desculpa, nascendo bem no leste. As coisas sempre nascem aqui no leste e vão andando, ó, o sol andando ao longo do dia, ó. Aqui, quando tá aqui, meio... Opa, obrigado pelo follow. Deixa eu ver quem deu follow aí. Valeu, Link Spray bom. Valeu, valeu, tamo junto. Bom, quando tá aqui, ó, ela tá com o sol bem na cabeça, né? Eu expliquei um pouco ontem que não necessariamente o sol fica bem em cima de você. A gente que está aqui no Trópico de Capricórnio é uma vez no ano, é só lá em dezembro, perto do dia 21 de dezembro, que é no solstício de verão. Mas o sol fica aqui, ó, meio-dia está bem em cima da gente. E aí, ó o movimento que o sol está fazendo aqui nesse quadradinho do lado. Ó. Quanto mais eu vou girando, ele vai lá e se põe aonde? Ele se põe no oeste, ó. Ele está se pondo aqui no oeste. Bom, então, devido à rotação da Terra, tem um fenômeno já que é o dia e a noite. Então, por isso que o nosso dia dura 24 horas, é porque a rotação da Terra dura 24 horas, por isso que tem o dia e a noite. Então, metade da Terra está iluminada, metade da Terra não está iluminada, né? A gente pensa numa esfera, essa metade aqui, ó, aí pelo aplicativo, essa metade está iluminada e essa outra metade não está iluminada. Beleza? Bom, a gente então tem o dia e a noite, 24 horas, devido à rotação da Terra. Mas e a Lua? Né? A Lua, ela também tem um movimento, ela tem uma órbita em torno da Terra. Então a Lua ela está fazendo essa aqui, ó, essa volta em torno da Terra. E dependendo da posição dela em relação à luz solar, que está vindo aqui do lado esquerdo da tela de vocês, o que, que acontece? A Lua ela sempre vai ter essa metade aqui iluminada, ó, a metade que está virada para o Sol. Então, a Lua está aqui, ó, essa metade que está virada para o Sol, ela vai estar sempre iluminada. E a outra metade vai estar sempre escura, né? Que é a metade que não está virada para o Sol. Outra curiosidade, essa metade que está virada para fora da órbita, então vamos colocar a Lua em outra posição aqui, ó. Essa metade aqui, ó, de baixo, a que não está virada para a Terra, a gente nunca consegue ver. Eu falei um pouquinho na aula de sistema solar, mas é o seguinte, a Lua, ela roda também em torno dela mesma, tá? Ela tem esse giro. Só que ela roda e ela anda um pouquinho, ela roda e anda um pouquinho, ela roda e anda um pouquinho, então é sempre o mesmo lado da Lua que está virado para nós, que é o lado que está aqui, ó, nessa foto. Eu vou colocar a Lua cheia aí para vocês verem. Essa foto aqui, ó, ela mostra o lado que está virado para a Terra. O outro lado, que é o lado que está escuro agora nessa imagem, a gente nunca vai conseguir ver. Por quê? Porque é o lado que está sempre exterior à órbita, né? Tem o lado interior à órbita e o lado exterior. Por quê? Por causa desse movimento. A Lua gira um pouquinho em torno dela mesma, aí fala, ah, agora a gente vai ver um pedacinho aqui. Não. Por quê? Porque ela gira na órbita da Terra. Então, ela tem o período de rotação dela e o período de translação são quase iguais. Os dois têm em torno de 29 dias. Ou seja, quanto tempo ela demora para dar uma volta nela mesma? 29 dias. E quanto tempo ela demora para dar uma volta na Terra? Também 29 dias. Então a gente sempre vai ver o mesmo lado da Lua. E aí, por essa rotação, então vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou começar uma animação aqui, ó. O dia vai girando e cada vez que a gente passa um dia e uma noite, a Lua ela também está girando, ó. Ela está fazendo a órbita dela.
Isso faz com que a gente vai vendo cada vez menos a parte iluminada. Ó. Vocês viram que ela continua a metade dela iluminada, né? É a parte virada para a luz do sol. Sempre vai ter essa metade iluminada. Só que aí, a gente daqui da Terra, a gente vai estar vendo só uma parte, que é a metade dela que está virada para a Terra, tá? Que é essa parte que está representada aqui na foto. Então, continuando a simulação, a Lua ela vai sumindo, né? Ó, vai ficando cada vez mais escura, vai tendo uma sombra aí, até chegar nesse ponto aqui, ó, que a gente chama de quarto minguante, né? Então, quantas fases tem a Lua? Normalmente a gente fala que a Lua tem 4 fases, mas é uma mentira. A Lua tem 28 fases. Cada dia ela está de um jeito diferente no céu, tá? Então, a Lua ela tem 4 fases mais famosas, né? Que é o quarto crescente, o quarto minguante, Lua nova e Lua cheia. Mas na verdade, ela está minguante desde que ela saiu da Lua nova até chegar na Lua cheia. E não, desculpa, desde que ela saiu da Lua cheia até chegar na Lua nova. Esse aí a gente chama de minguante. E ela está crescendo, ela está crescente desde que ela sai da Lua nova até chegar na Lua cheia. Então esse quarto aqui, ó, que aqui, para gente que está no hemisfério sul, ele não tem esse formato aqui, ó. Ele tem um formato ao contrário. Por quê? O pessoal que está lá no hemisfério norte, como essa simulação é americana, eles representam a Lua minguante desse jeito. Eles veem um C. Só que para a gente vê ao contrário. Então vocês vão ter que virar a tela e ficar de cabeça para baixo e a gente vai ver que é uma letra D, tá? Então a gente vê a Lua minguante, o quarto minguante no céu é uma letra D. E quando que aparece esse quarto minguante? Ele nasce à meia-noite. Então, quando eu olhar no céu e a Lua nascer à meia-noite, ela está no quarto minguante. Inclusive, essa semana ela está minguante, ou seja, ela está diminuindo. Vamos chegar mais ou menos à posição que a Lua está agora. Ó, ela está diminuindo o brilho, diminuindo a parte iluminada. E, se eu não estou enganado, a Lua está mais ou menos aqui, ó. Está nessa fase aqui agora. Tá? É um risquinho de nada e ele nasce perto da manhã, tá? Tá bem acompanhando o Sol. Por quê, ó? Ela está mais perto da luz solar, tá vendo? Ela está acompanhando o movimento do Sol. Bom, continuando a animação, a Lua vai sumindo o brilho, minguante, 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 até uma hora que vai chegar na Lua nova. Quando que a gente chama de Lua nova? Ó, tá escrito aqui, ó, New Moon. A Lua nova é quando nenhuma parte da que a gente observa da Lua, que é essa parte virada aqui para a Terra, ela está totalmente escura e o lado iluminado está virado para o Sol, tá? Nessa época, o lado que a gente nunca vê, ele está todinho iluminado pelo Sol. E tem fotos aqui, ó, o lado escuro da Lua. Se eu colocar aqui, ó, imagens, eles têm fotos aqui do outro lado da Lua, que é o lado que a gente nunca vê. Esse lado aqui, ó. Tá vendo? Esse lado da Lua aqui, ó, que eu estou mostrando a foto para vocês. Deixa eu ver se está aparecendo na live. Tá, beleza. Ó, esse lado aqui, ó, é o lado escuro da Lua. E tá vendo que ele está na fase cheia dele? Ou seja, para a gente aqui da Terra, essa fase aí que tiraram essa foto é uma fase quase lua nova, né? Que tem um pedacinho iluminado, então provavelmente é um minguante ou um crescente, né? Eu não sei qual lado que tiraram essa foto aqui, mas tá vendo? É um lado bem com mais crateras. Por que que tem muito mais crateras desse lado aqui, ó? Porque a Lua tá vindo para cá, da onde que vem os meteoros que incidem nela? Vem sempre do lado de fora da órbita, né? É raro vir um que passe pela órbita entre a Terra e a Lua e bate no lado que a gente vê da Lua. Então é um lado com muito mais crateras evidentes, né? Bom, então a Lua chegou aqui na Lua nova. Se eu continuar a animação, ó, ela vai começar a brilhar agora, ó, aqui, ó. Esse lado aqui a gente vê no céu com o formato da letra C, tá? Então quando você olhar para o céu e ver, conseguir identificar a letra C, vocês estão vendo o quarto crescente. E quando que o quarto crescente está no céu? Ele começa a aparecer ele nasce às
12 horas. Ele nasce ao meio-dia, tá? Então o Sol está aqui, ao meio-dia, ele já começa a aparecer. Aí a Lua vai acompanhando, o Sol se põe, aí o quarto crescente está bem em cima da nossa cabeça às 6 da tarde, tá? Então aqui, ó, seria 6 da tarde, tá? Então, ó, pode ver aqui, ó, o horário que tá 5h42. Se eu continuar um pouquinho a animação, deixa eu diminuir, aí, ó, 7 da noite, a Lua tá bem aqui em cima, ó, tá vendo? Do observador olhando no horizonte, a Lua tá bem aqui em cima. Bom, então as fases da Lua ocorrem por causa desse movimento da Lua em torno do Sol, tá? Então a fase da Lua, deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade, ó. Ela vai cheia, né? Cheia, aí vai diminuindo, que é o quarto minguante aí agora, aí vai diminuindo mais, aí vai para a lua nova e aí depois vem o quarto crescente. E aí ela vai crescendo até ficar cheia de novo. Então, esse fenômeno das fases da Lua, a explicação é que a órbita da Lua está girando, a Lua está girando numa órbita em torno da Terra e o Sol ele está sempre do mesmo lado, né? Tá? Por que está sempre do mesmo lado? Porque a Terra também está girando em torno do Sol. Então, sempre vai ter luz solar de um dos lados, né? E aí, aqui está representado com o Sol na esquerda, mas ao longo do ano essa luz solar vai andando aqui, ó, e vai indo para o outro lado, porque a Terra está fazendo um movimento de translação no Sol. Prontinho. Então, ficou muito claro a posição da Lua, se ela está de frente para o Sol, Lua cheia. Se ela está ao lado, se ela está perpendicular ao Sol, aí a gente vai ter ela crescente ou minguante. Vai depender do quê? Da posição, né? Porque a gente tem que pensar em um 360 graus, tá bom? E se ela estiver bem na frente do Sol, né? Se ela estiver com a face voltada para o Sol, então a gente vai ter lua nova, porque não vai ter reflexo dela, o que é diferente de um eclipse, vamos sempre lembrar disso, tá? Por falar em eclipse, hoje, 21/6, que é quando eu estou gravando essa aula, teve um eclipse solar. Ano passado a gente teve um visível a olho nu, que foi no mês de julho. Aconteceu aproximadamente umas 5h30 da tarde. Esse aconteceu também, só que no hemisfério norte. Então, eu posso até procurar depois a notícia e vou colar aqui para vocês verem. Chegou a formar o aro, que vai ser falado no próximo vídeo aqui. Então, é o seguinte, se você é da sala 107, você vai parar esse vídeo agora e vai desenhar no caderno as 4 fases da Lua. A posição da Terra, a posição do Sol, a luminosidade e a posição da Lua e onde vai estar. E eu ia falar as datas, estou confundindo com as estações do ano. Falar em estações do ano, hoje começa o inverno, então tivemos o solstício. Então hoje é para ser a maior noite do ano. Noite, horas não iluminadas, tá bom? Então se você é a sala 107, para agora e vai fazer as 4 fases da Lua e volta aqui 10h50. Se você é sala 108, vou dar o play aqui agora para a gente falar agora sobre outro fenômeno relacionado ao sistema Sol, Terra e Lua, se é o eclipse. Se você é da sala 107, parou e voltou, tá certo. Se você não parou, para e volta lá. Depois você vem aqui para a gente falar de eclipse, tá bom? Tô dando play. As fases da Lua é isso, né? Tem que lembrar. Mas aí vem uma pergunta. E quando a Lua está aqui, ó, ela não vai tampar a luz solar que vai chegar aqui na Terra? Ou se não, quando a Lua está aqui, a luz solar que está vindo aqui vai conseguir iluminar a Lua? Então essas duas perguntas é o que a gente chama de eclipse. E aí vem uma pergunta, pô, por que não tem eclipse então todo mês? Porque todo mês a Lua passa por todas essas fases aqui, né? E os eclipses não são fenômenos que acontecem com a periodicidade certa. A gente consegue hoje em dia prever quando vai ter um eclipse solar ou quando vai ter eclipse lunar, mas não é sempre que tem esses dois fenômenos. Isso por quê? Porque essa órbita que a Lua está fazendo aqui em torno da Terra, ela não é paralela com a órbita que a Terra faz em torno do Sol. Ou seja, o Sol está aqui, a Terra está girando em torno dele, a Lua ela não está girando no mesmo plano, ou seja, no mesmo disco. A Lua ela gira com uma inclinação em relação a esse disco que a Terra gira em torno do Sol. E aí dá para ver melhor isso aí
nessa animação aqui, ó. Então, essa animação é para explicar um pouquinho de eclipse. Ó, então a Lua, ela gira nessa órbita aqui, ó, nessa figura de baixo, eu olhando de lado, a Lua, ela tá nessa linha aqui, ó, que ela orbita. Ou seja, ela faz essa órbita aqui, só que com uma inclinação. Essa inclinação, ela pode chegar até 5 graus, ó, que é o que eu simulei aqui, ó, 5 graus. E aí, ó, eu posso ter horas que eu tenho uma inclinação que é zero. Quando eu tenho essa inclinação que é zero, aí sim a luz solar, que aqui nessa animação está do lado direito, é barrada. Então a pessoa que está aqui na Terra, ó, ela começa a enxergar o eclipse solar. E aí, se eu trouxer a Lua aqui, ó, o eclipse total do Sol. Ou seja, quem está nesse ponto aqui, ó, a luz do Sol vai ser barrada. Por quê? A Lua entrou na frente da Terra. Quando um objeto entra na frente da fonte de luz, ele gera uma sombra. Então, se eu colocar aqui, ó, a mão na frente da luz, o meu rosto vai ficar com uma sombra, né? Por quê? Porque eu estou botando o objeto, que é minha mão, na frente da fonte de luz. Então, cria uma barreira. Isso aí gera uma sombra. Como a Lua é menor que a Terra, a sombra não é na Terra toda. Não tem como a Terra toda ver esse eclipse. É só uma pequena porção que vê esse eclipse. Então, por exemplo, o último eclipse, eclipse solar Estados Unidos, foi em 2017. Deixa eu ver se tem um aqui, ó. Olha a faixa dos Estados Unidos que viu o eclipse total. Só essa faixa aqui, ó. Só quem estava aqui nessa região que viu. Então a sombra que faz é uma sombra bem pequenininha, tá vendo? Ó? E aí como a Terra vai girando, essa sombra parece que vai deixando um rastro, que é o que está nessa imagem aqui, ó. Tá vendo? E aqui tem algumas fotos aí que o pessoal tirou nas cidades, né? Que o pessoal tirou aqui nas cidades americanas. Beleza? Bom, aí, ó, a Lua vai girando, tal, isso aí, ela vai fazendo isso. Se a inclinação for outra, ó, se a inclinação for outra, ela vai passar aqui, ó, na sombra da Terra e, ó, não vai mudar nada. E ela vai passar aqui, ó, na frente do Sol, ó, e também não vai mudar nada. Por que que não vai mudar? Onde ela está passando, a sombra dela não está atingindo a Terra, tá vendo? Então, Pepita, a sombra dela não está atingindo a Terra, tá vendo? Eu sei, mas está atrapalhando aqui o pessoal que está vendo. E aí, ó, a sombra dela não atinge a Terra. E aqui embaixo também, ó, a sombra da Terra, quando ela passa aqui, ó, não atinge a Lua. Então não tem o eclipse lunar. Agora, se a órbita coincidir e aqui, ó, você vem, ó, tá vendo? Ó a Lua aqui, ó, a foto aqui da Lua. Quando a Lua vai entrando, vai fazendo uma sombra, ó. De quem é essa sombra que está aparecendo aqui na Lua? É a sombra que a Terra está fazendo nela. Ó. Como a Terra é maior, ela barra muito mais uma região aqui, ó, causa muito mais sombra, né? Então a luz solar não consegue chegar na Lua e ela vai entrando, vai entrando, vai entrando até que eu tenho o eclipse total da Lua. E aí uma coisa que acontece, a gente chama até de lua sangrenta, é quando a Lua entra no eclipse total, ela fica avermelhada. Por quê? Porque os raios de luz, eles batem aqui na atmosfera da Terra e eles causam, por um fenômeno que chama refração, um desvio. E aí a luz que desviou aqui do Sol é uma luz mais avermelhada, né? E aí chega aqui na Lua e ilumina a Lua com essa luz avermelhada, tá? Por isso que acontece esse fenômeno. Dependendo da distância, ó, se a distância ela gira em torno de 380 mil quilômetros, mas eu posso estar com uma distância maior ou menor, tá vendo? E aí acontece lá ó, a superlua, que aconteceu esses fenômenos, a superlua, o eclipse e tal, aconteceu um tempo atrás, né? É por causa da distância média. Em média, a distância é 380 mil quilômetros, né? Aqui, ó, é o tamanho da Lua, mas acho que isso aqui não vale a pena mexer. Então, ó, o eclipse solar, se eu simular aqui, ó, a Lua vai entrando na frente da luz solar, e aí a pessoa que está nessa região da Terra ó, vai ver esse fenômeno aqui. Ó. Se a Lua estiver
mais longe, acontece esse fenômeno aqui, ó. Esse fenômeno a gente chama de eclipse. Deixa eu ver se é isso. Ó, se ela está mais perto, é o eclipse total. Se ela está numa órbita mais afastada da Terra, a gente chama eclipse anelar do Sol. Tá vendo? Que forma um anel solar. Ó. E lembrando, né, pessoal, para quem vai ver eclipse, nunca você pode olhar direto. Por quê? Porque é o Sol ainda, tá? Então, dói o olho e machuca, chega a queimar a retina se você ficar olhando muito tempo para isso. Bom, na escala de 380, ó, tá aqui, ó, 380 mil, é o eclipse solar. E o eclipse lunar vai acontecer aquilo que eu mostrei para vocês, ó. A Lua vai entrando atrás da Terra e vai ficando na sombra da Terra, né? Uma hora é a Lua que faz sombra na Terra e outra hora é a Terra que faz sombra na Lua, né? Beleza. Bom, coisas para se lembrar de eclipse. Só um minuto, que eu vou colocar o carregador aqui no notebook, que é que eu fico acompanhando a live, e já volto. Pronto. Então, deixa eu ver se tem alguém falando comigo. Não, acho que não, tá certo. Aí. Umas coisas que tem para lembrar de eclipse é o seguinte: o Sol, pessoal, o Sol no sistema, ele é o centro. Como ele nunca vai se mover. Então, não tem como o Sol entrar entre a Terra e a Lua, ou entrar entre a Lua e a Terra. Não tem como, o Sol nunca se mexe. Então, o fenômeno de eclipse é sempre a sombra da Lua na Terra ou a Terra na Lua. Quando a Lua está causando sombra na Terra, quer dizer que ela está entre a fonte de luz e a Terra. Né? Quem é a fonte de luz? O Sol. A Terra está aqui, a Lua entra e causa uma sombra. Esse fenômeno a gente chama de eclipse solar. Por quê? Porque a Terra, a gente aqui da Terra, não vai ver a luz do Sol. E ao contrário, né, é o eclipse lunar. Quando a Terra faz uma sombra na Lua, a gente chama de eclipse lunar. Ou seja, a Terra está impedindo que a luz do Sol alcance a Lua, eclipse lunar. A Lua impedindo que a gente veja o Sol, é eclipse solar. Beleza? Então esse é outro fenômeno que é devido à rotação da Lua em torno da Terra, né? Esse movimento que a Lua faz em torno da Terra. E por que então não tem todo mês, já que a Lua todo mês ela faz essa volta na Terra? É devido à explicação aqui, ó. À vista de lado, a nossa órbita da Lua, ela é assim, ó. Ela é inclinada em 5 graus. Então, para acontecer dessa inclinação bater, né, fazer com que aconteça de ter a inclinação da órbita terrestre e a inclinação da Lua bater e aí causar o eclipse, e não é só as órbitas baterem, né? A Lua tem que estar, para ter o eclipse lunar, né? Quando que tem o eclipse lunar? Ó a Lua que a gente está vendo aqui, ó. É a Lua cheia, tem que estar na Lua cheia. E para ter o eclipse solar, tem que estar na Lua nova, tá? Então, o eclipse solar na Lua nova, eclipse lunar na Lua cheia. Então, tem que estar nessas fases da Lua. Então, por isso que é um fenômeno mais raro de acontecer o eclipse. Beleza. Então, falei das fases da Lua, falei do eclipse, que é o movimento que a Lua influencia aqui. A Lua tem mais uma influência na Terra, que é as marés. Ou seja, vou até ligar aqui a outra câmera para vocês. Então, deixa eu ir lá no Streamlabs. Vou mudar aqui, ó. Vou ligar a webcam 2. Então, aqui, ó, deixa eu colocar ela mais viradinha para cá, minha gambiarra. Eu tenho a Terra. A Terra, ela tem uma camada aqui em volta dela, né? Essa camada aqui eu vou falar que é a água. É lógico que tem horas que a Terra é mais alta, e aí é onde tem os continentes, né? Esse pico aqui, onde a Terra é mais elevada, os continentes. Mas na crosta, em geral, tem água. E aí, a Lua, ela fica orbitando a Terra, né? Ela fica fazendo esse movimento aqui, ó. Quando a Lua está desse lado aqui, a Terra atrai a Lua com uma força gravitacional e a Lua também atrai a Terra com a mesma força gravitacional. Então, o que acontece? Quando a gente tem isso daqui, a Terra ela faz
ela dá uma deformada. Estou fazendo aqui, ó, pontilhado, mas a Terra deforma. Como a Terra deforma, a água ela vai junto, né? Ela também deforma. E aí faz com que aqui, ó, se concentre uma região de água maior, aqui também, e aqui, ó, essa região aqui, ó, vai ter um pouco menos de água. E aí, Sr. Genk, tudo bom, mano? Salve aí, velho. Estamos aí em live, mano. Então, ó, oi, tio Pen, tudo certo, mano? Salve aí. Esse pontinho aqui, ó, vai ter menos água, cara. E quando tem menos água, a gente chama isso aqui do quê? Maré baixa. Ou seja, quando tá, vamos supor que tá em lua cheia, ou seja, a lua tá aqui, ó, exatamente lua cheia bem em cima da cabeça, meia-noite. Se ela tá aqui às 12 horas, né, meia-noite, ou meio-dia para o outro lado, né, para o outro lado da Terra. O pessoal que está aqui, ó, vamos supor que o Sol está aqui, desse lado, né, o Sol está aqui, ó, o pessoal que está aqui está no meio-dia. Então, a pessoa que está aqui no meio-dia vai sentir o quê? A maré alta. E aqui, quem está desse lado aqui, também vai ser a maré alta. O pessoal que está aqui, ó, à meia-noite vai ser a maré alta também. E o pessoal que está aqui seria 6 horas da manhã e aqui 6 horas da noite, ó. Meia-noite, 6 horas da manhã, quem está aqui, meio-dia, 6 horas da noite, né? 18 horas. Vamos colocar 18 horas para não confundir. Essas duas regiões vão estar em maré baixa. E aí, com a rotação da Terra, a pessoa que estava aqui vem para cá, né? 6 horas depois ela está aqui. Quando ela chega aqui, ó, maré baixa. 6 horas depois, maré alta, maré baixa. Por isso que o ciclo de marés, né? Ele é de 6 em 6 horas, né? Por isso que tem a tábua de marés. E o pessoal que usa muito isso é o pessoal da navegação, né? Para saber quando que vai estar maré alta ou maré baixa, para saber quando que se pode navegar com mais segurança ou não, né? Até os portos, né? Para você parar num porto, você tem que saber as marés. Isso aí funciona muito bem. Beleza? Então, valeu pelo follow. Valeu, Seiji. Valeu pelo follow. JP. Então, pessoal, a Lua influencia principalmente nisso que eu falei. No eclipse, tem o fenômeno de eclipse, as fases da Lua, ela é um protetor da Terra, né? Os meteoros caem mais nela do que na Terra. E tem as marés, né? Essa é a maior influência, acho que para os fenômenos que a gente trabalha aqui, que os humanos têm que lidar, são as marés, né? Por isso que é importante um pescador, por exemplo, saber as fases da Lua. Um surfista, ele também, né? Nos relógios surfistas tem até as fases da Lua no relógio, para quê? Para ele saber quando que vai ter ondas grandes e ondas baixas, né? Então, na Lua cheia, tem ondas maiores. Nas outras luas, tem ondas menores, depende do horário do dia, assim por diante. Bom, falei aí de fases da Lua, falei de eclipse, e agora outra relação que tem do movimento da Terra, né? Falei do dia e da noite. Valeu pelo follow aí. Deixa eu ver quem deu o follow. Valeu, tio Pen. Valeu pelo follow. Aqui, ó, a Terra ela faz vários movimentos, tá, pessoal? Eu preciso de uma aula só para falar disso. Talvez amanhã eu fale um pouco dos movimentos da Terra no começo da aula. Porque eu já falei da rotação, né, que ela faz em torno do próprio eixo, demora 24 horas para fazer essa volta, e aí define nosso dia e a noite. E aí ela tem outro movimento que é esse daqui, ó, que é ela dando a volta em torno do Sol. Esse movimento aqui tem 365 dias e 6 horas. O nosso ano tem 365 dias. Então, o ano passado, quantos dias teve no ano? 365. A gente ficou devendo quantas horas? 6 horas. E aí ficamos devendo essas 6 horas, colocamos lá, falamos, ó, Sol, estamos te devendo 6 horas. Aí, o ano de 2018, quantos dias vão ter? 365 dias. Mas tem 6 horas para fazer essa volta completa. Vamos ficar no banco, estamos devendo 12. Aí, o ano de 2019, vamos ficar devendo mais 6, vão estar devendo 18. E aí, no ano de 2020, a gente vai completar 24 horas que a gente estava devendo. E aí, a gente chama esse ano de ano bissexto, ou seja, vão ter 24 horas a mais no ano, 366 dias. Por isso que ocorre o ano bissexto de 4 em 4 anos.
sempre cai em ano de Olimpíadas, né? Então, sempre que tem Olimpíadas, foi um ano bissexto. Isso é uma relação de que... e sempre aqui, para nós brasileiros, tem eleição para prefeito também, no ano que tem o ano bissexto, tá? Bom, então essa volta aqui demora tudo isso, só que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu mexer um pouquinho, deixar mais de lado. A Terra, ela tem o eixo de inclinação da rotação, ela fica girando em torno dela mesma, ela não gira retinho em relação ao Sol, né? O Sol está aqui, ela não fica assim. Ela sempre está inclinada em relação ao Sol. Essa inclinação é de 23 graus e meio, tá? É importante saber esse valor aí, o pessoal que está estudando. Esses 23 graus e meio, o que acontece? A Terra, ela tem essa inclinação, mas em relação ao Sol, essa inclinação ela não vai modificando, né? Ela não vai fazendo isso. Ela sempre se mantém. Então aqui, ó, dá para ver nessa simulação, ó, que essa barra cinza que simboliza o eixo de rotação da Terra, ela está sempre assim, ó. Tá vendo? Sempre na mesma direção em relação ao Sol, independente de onde esteja a órbita terrestre. Então eu vou baixar aqui de novo, ó, colocar um pouco menos inclinado, ó, vocês reparem que esse, ó lá, mesmo quando eu vou lá para trás, ó, o eixo ele se mantém, tá? Esse eixo ele tem um movimento, chama precessão. Esse eixo faz um movimento que é assim, ó. Só que quantos anos demora para fazer essa voltinha aí o eixo? Demora 26 mil anos, tá? Então, é muito longo o período do eixo de precessão. Então, basicamente, no nosso tempo de vida, né, nos 2000 anos aí depois de Cristo, o eixo está na mesma direção, tá? Então não muda muito. Então, graças a essa inclinação, acontecem alguns fenômenos. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui uma pessoa que está em São Paulo, que é aqui, ó. Então, aqui nesse mapinha aqui da direita, eu coloquei aqui, tá vendo, ó, no hemisfério sul, coloquei a pessoa aqui embaixo, ó, em São Paulo. Vocês estão vendo essa linha aqui, ó? Essa linha, eu vou mostrar para vocês por que ela existe. Então, a pessoa está em São Paulo, ó, o Sol está aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui, por causa da inclinação, o Sol está batendo mais aqui, ó, no hemisfério sul, e o hemisfério norte está mais escuro. Então, ó, o hemisfério norte aqui, ó, está bem mais no escuro do que o hemisfério sul. O hemisfério sul está bem mais claro. Olha o tanto de claridade que tem no hemisfério sul. Essa linha aqui, ó, essa linha verde bem clarinha, é a linha do Equador. Está dividindo a Terra em dois, ó. Tem metade para cima, metade para baixo. Quando eu vou andando no ano, olha a sombra que vai fazendo, ó. A região iluminada, quando chega aqui, ó, é a mesma. Tá vendo? É a mesma proporção, ó. Vou aqui, ó. A mesma proporção de terra que está à noite, está de dia. E ela é igual, ó. O hemisfério norte está iluminado, essa região aqui, e o hemisfério sul está iluminado a mesma região. Isso aí a gente chama que a Terra, a gente fala que a Terra está numa posição de equinócio. O que é o equinócio? É quando tem o hemisfério sul sendo iluminado igual o hemisfério norte. E aqui, quando a gente chega nessa região aqui, ó, a gente fala que aqui está acontecendo o... Deixa eu dar uma inclinadinha para baixo aqui. Aqui está acontecendo o solstício. Ó. O que é o solstício? É o máximo onde o Sol chega. Ó. Porque aqui o Sol já vai começar a voltar. E aí vai ter outro equinócio. Se vocês repararem nessa imagem, ó, tem essa bolinha aqui, representa a luz solar, onde ela está batendo a 90 graus. E aí, ó, onde ela vai bater 90 graus depois, ó, tá vendo? Ó, 90 graus, ela está batendo aqui, ó, na região do Equador, ó, tá? Da linha do Equador. Aqui vai ser outro equinócio, ó, mais um equinócio, ó, 90 graus, a luz solar batendo aqui na Terra. E aí volta para cá, ó, e aí aqui vai bater, ó, 90 graus batendo aqui onde a gente está, aqui em São Paulo, que é o solstício de verão. Ou seja, quando o Sol está batendo mais aqui no hemisfério sul, a gente fala que é o solstício de verão. Quando ele vai bater mais lá ao norte, ó, que é aqui, ó, olha aqui, ó, a gente quase não tem sol, ó, o hemisfério sul, um pouquinho só de sol. A gente fala que está no solstício de inverno.
E aqui, ó, equinócio da primavera, que é quando está esquentando, e agora onde a gente está, que é equinócio de outono, né? A gente está indo para cá, ó. Tá vendo ali o calendário ali embaixo? Eu já mostro para vocês, ó. A gente está mais ou menos aqui, ó. Que é no dia 9 de maio, ó. 9 de maio, tá vendo? É aqui, ó, mais ou menos aqui nessa direção. O hemisfério sul já está ficando pouco iluminado. Aqui na Antártida, ó, eles têm sol durante algumas horas só. A maior parte do dia aqui na Antártida é à noite, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo girar. Ô, valeu, Tio Pen. Legal, legal que você está acompanhando a live aí. Espero que você goste aí das informações que eu estou falando, que seja útil aí para a curiosidade de vocês, né? Lembrando que essa live aqui vai estar no YouTube, tá, pessoal? Depois, quem perdeu o começo da live aí, é só ir lá no canal do YouTube, Física só buscar Física no YouTube, né? Vai estar lá no meu canal, as inscrições, depois eu falo mais no final do vídeo. Bom, então, ó, eu não estou conseguindo mexer aqui, é só levels, não dá para girar. Beleza. Mas, ó, essa região aqui a gente chama de... Esqueci o nome, calma aí. Círculo Ártico e Círculo Antártico. Esse círculo, né, Círculo Ártico e Círculo Antártico, por que eles são definidos? Por causa da inclinação da Terra, um pedaço da Terra bem aqui em cima, ele vai ficar o tempo todo iluminado, porque não importa o quanto a Terra gire, o Sol sempre vai estar batendo nele, então o Sol nunca se põe. Isso aí eu mostrei no vídeo passado, tá lá no YouTube, quem não assistiu, assiste lá. Então o Sol ele nunca se põe aqui no Círculo Ártico. Por quê? Porque a gente está caminhando para o solstício de inverno, né? Que vai acontecer mais ou menos em junho. Então, ó, essa região aqui da Terra nunca vai ser noite, tá? Eles vão ficar com mais ou menos 3 meses de dia, sempre. E aí, quando está ao contrário, acontece isso aqui no Polo Sul, ó, né? No Círculo Antártico. Ó, na Antártida, lá no continente, fica 3 meses mais ou menos de dia. E quando a gente está aqui no solstício de inverno, ó, essa região não bate luz, fica 3 meses de noite, né? Então vai sair um vídeo no canal do Física mostrando mais ou menos isso, porque um amigo meu foi para a Antártida. E aí eu vou entrevistar ele, vou colocar algumas filmagens que ele fez, e aí vai ser essa explicação. Por que na Antártida é tão frio? Por causa dessa absorção solar, mesmo quando está no equinócio, ó, que fica 6 horas 12 horas de dia, 12 horas de noite, aqui ó, absorve muito menos luz solar do que aqui nessa região do Equador. Então, por isso que países que estão aqui, né, a gente chama de países tropicais. Por quê? Porque estão entre os trópicos de Câncer, que é o de cima, e de Capricórnio, que é embaixo. E aí a zona temperada, né? E aí a zona polar, né? Que é onde é mais frio. Os trópicos, pessoal, essas linhas aqui, elas não são à toa. É a inclinação da Terra, ó. É 23 graus para cá e 23 graus para cá. Então, o trópico de Câncer está 23 graus a norte e o trópico de Capricórnio 23 graus ao sul. Por quê? Porque é onde o Sol chega, ó. Ó lá. O Sol, quando está aqui, ó, chegou aqui no trópico de Câncer, ó. É o máximo que ele chega. A luz nunca vai passar, a luz solar nunca vai estar na cabeça das pessoas que moram para cima do trópico, tá? Ou seja, na zona temperada. E aqui, ó, no trópico de Capricórnio, é onde a luz chega mais aqui embaixo, ó, é onde a gente está, em São Paulo, tá vendo? Então, ó a luz como tá batendo aqui na nossa cabeça. Aqui embaixo tem a luz, ó, tá 90 graus. Se eu tiver aqui, ó, por mais que eu gire, ó, vou fazer o ano todo, ó, a luz nunca fica perpendicular, ou seja, você nunca vai ter sombra zero, tá? Então, isso aí, ó, por causa dessa inclinação, define as estações do ano. Então, vou sempre colocar de referência aqui o Brasil, tá? Então, aqui, inverno, primavera vai ser aqui, ó, tá? Verãozão, aqui, ó, o verão, se eu colocar a pessoa aqui, ó, no Nordeste, ó, vai estar bem perto da linha do Equador, um sol do caramba, ó. Aqui, o outono, que é a época do ano que a gente está, né? Olha lá, março, abril, caminhando para o inverno, que vai acontecer mais ou menos em junho. Beleza? Nunca tinha entendido. Putz, valeu, Joãozinho. Valeu.
Com essa animação fica muito mais fácil, né, entender os pontos de solstício, que é quando o Sol chega ao mais extremo a norte, né, o solstício de inverno é quando o Sol está mais para o norte, e o Sol quando chega aqui, ó, quando ele está mais ao sul, é o solstício também, só que é o de verão para a gente e inverno para o hemisfério norte. E aqui é o contrário, né? Quando ele está mais ao norte, é verão para o norte e inverno para o sul. E equinócio é quando o Sol, ó lá, a sombra, o Sol está distribuído igual, tanto para o norte quanto para o sul. Ele está batendo. Quem está aqui no Equador, ó, colocar uma pessoa aqui no Equador, ó, o Sol está batendo na cabeça do pessoal que está lá no Equador. Tá? Então, no Equador, ó, a luz fica um pouco mais inclinada para o sul, quando está virado para o sul, e inclina um pouquinho para o norte, quando ele está virado para o norte. Aqui são os equinócios, nesses dois pontos aqui, né? Ó, a luz bate igual dos dois lados da Terra, e aqui é onde tem os solstícios, que é quando chega mais ao norte, bate no Trópico de Câncer, e quando chega mais ao sul, bate no Trópico de Capricórnio. Como a Lua, ela é um satélite que ela não tem luminosidade própria, né? Porque ela é um satélite, senão ela seria uma estrela. Então ela acontecem esses fenômenos, né? Que é o que a gente chama de eclipse solar, eclipse lunar. Então, agora todo mundo, sala 107 e sala 108, vai fazer essa atividade. O pessoal da sala 108, então, agora vai fazer a atividade que eu já tinha pedido para o pessoal da sala 107, que é desenhar as fases da Lua. E as duas turmas vão desenhar o fenômeno do eclipse, como ocorre o eclipse total, o eclipse parcial, o eclipse lunar e o eclipse solar. Tudo isso no caderno, que depois eu vou pedir para vocês me enviarem via aba tarefas. Depois, não precisa preocupar agora, tá bom? Qualquer dúvida, só lembrar, a gente sempre tem monitoria terça e quinta, das 3 às 4h30 da tarde, tá bom? Bom trabalho para todo mundo. Lembrando, na próxima aula que a gente vai ter ao vivo, todo mundo com a matéria na ponta da língua, fases da Lua, eclipse e os desenhos, porque aí a gente vai debater e eu vou pedir para vocês me enviarem esses desenhos, tá bom? Um beijo para todo mundo e bom estudo!